O seu Cidade Esportes está de volta nesta segunda-feira com o seu segundo bloco. E antes de nós continuarmos a conversa aqui com o vereador Hernani Barreto, do PT, que está com a gente aqui, ex-secretário de Esporte, algumas informações para vocês comentarem aqui, Antônio Marques. O São José esteve fazendo a sua segunda partida pelo Campeonato Paulista da Série A2 neste último final de semana, com 10 homens apenas no segundo tempo, e empatou com o Catanduva pelo placar de 1-1. Resultado importantíssimo. São José que tem uma vitória, um empate na competição, está no G8. Outro time que também, só que dessa vez estreou no Campeonato Paulista da Série A3, foi o Atlético Joseense, de virada, venceu o São Bento de Sorocaba no Martins Pereira. E vale lembrar que o São Bento de Sorocaba, nos seus amistosos, não havia perdido nenhum jogo. A equipe bem comandada pelo técnico da equipe josense. E o Burrão também estreou, hein? Estreou na Série A3, venceu o Guaçuana em casa, 1-0, gol do Nenê. Outro time do Vale que também esteve muito bem nesse final de semana, não ganhou, mas empatou, foi o Guaratinguetá, que empatou com o Monte Azul em 0-0. Aliás, o Guaratinguetá que fez 2 jogos, venceu um fora e empatou dentro de casa. O que você achou dessa análise do time no final de semana dos campeonatos da Federação, Antônio Marcos? Olha, Luiz, para mim o melhor até agora é o São José. O São José conseguiu um resultado dentro de casa, um resultado bom contra o Red Bull, que é um time difícil, conseguiu uma grande vitória, somou 3 pontos. Agora empatou fora de casa. Contra o Catanduvense. Empatou em Catanduva. Eu conheço o campo do Catanduvense, um campo difícil de se jogar. A torcida também fica em cima ali, parece um alçapão ali em cima da equipe adversária. O São José conseguiu um grande resultado empatando lá. Outro resultado bom também foi a equipe do Joseense, que estava perdendo o jogo, acabou virando o jogo. E tem um detalhe, o Renato Santiago outra vez entrou e fez gol. E um detalhe, Hernani Barreto, só para você. O Atlético Joseense virou o jogo com 2 jogadores que passaram pelo Jacareí e Atlético Clube há 2 anos atrás. 2 jogadores, um deles o Michel e o outro que jogou em Taubaté. O Gui, e tem o Gui seria o Guilherme, Luiz Guilherme, que inclusive marcou um golaço. Quer dizer, Jacareí, não só no basquete, né, mas no futebol. O Marcos estava comentando sobre o Catanduvense. Catanduvense há 2 anos também jogou aqui. Eu sei que a pressão é muito grande. O Márcio Bittencourt está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que ele é um cara muito competente. É do meio da bola, então fala a linguagem do jogador. Que detalhe, foi jogador. Está todo mundo comprometido lá. Exatamente. Você acha que a região está... O time sobe agora, o time do São José, né? Ainda é cedo para a gente falar, mas eu tô... Tem um detalhe, viu, Luiz? No intervalo do jogo, ele deu uma dura danada no time do São José, hein? E aí, voltou deu diferente. Deu uma dura danada, o time voltou diferente. Agora, conseguiu ô Marcos, tem uma coisa resultado aqui que o torcedor... durante essa semana, Hernani e Marcos, acontece o conselho arbitral do campeonato da 4ª divisão. Fala segunda, mas segunda é a Série A2, é a 4ª divisão que o Jacareí até hoje... A última divisão. A última divisão. Então, será, Hernani, que nós teremos o Jacareí esse ano diferente? Você já recebeu os dirigentes do Jaca por várias vezes. Que falta para o Jacareí subir na sua opinião? Na verdade, falta estrutura, né? E essa estrutura tem que começar a ser montada... Exatamente. Uma base, pelo né? próprio Jaque, né? O Jaque tem dificuldades para receber... O time é amador na concepção de administrar ou não? Olha, eu digo assim, não nos dirigentes. Aliás, os dirigentes me entendam bem, estou falando de dirigentes. O Lino esteve por aqui, já foi profissional. O falecido Ademir Melo esteve por aqui, já falou, que falta uma administração profissional, Marcelo Flecha. Então, eu acredito que seja esse o caminho. Mas o Jaque hoje ele tem dificuldade para receber subvenção, para ele receber recursos, porque tem certidões, tem dívidas, tem certidões que não podem ser emitidas, como é do INSS, FGTS. Então, quer dizer, se você não tem a documentação apta para você tocar um clube, é um efeito cascata, né? Lá dentro de campo, isso vai ser refletido também. Isso impede na Câmara trabalhar pelo Jaque? Impede bastante. Porque você é advogado, porque você não tem condição de você pleitear nada se não tem, no final da história, a possibilidade de pegar o dinheiro na mão. Então, como que você vai procurar um Ministério do Esportes para canalizar recurso? Como Sorocaba fez, como uma série de municípios... São Bernardo. E daí você não consegue depois transformar isso, né, fica difícil, em realidade. Né? Então fica difícil. Fernando, a gente sabe que o Jacareí não pôde participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para mim seria um celeiro, seria um lugar que poderia revelar jogadores. Por que o Jaque não volta a disputar a Copa São Paulo? Olha, eu acho que
o futebol ele tem que ser trabalhado com um pouquinho mais de harmonia, né? Certo. Porque não dá pra gente pegar na Copa São Paulo uma equipe de fora, é um jogador de um empresário A, jogador de um empresário B. Erradamente. Porque isso não tem interesse, não tem valia para o município. Né? Eu acho bacana a gente, através da associação agora, começar um trabalho de base, linkado com o JAC, que tem a permissão de uso do campo, disputar os joguinhos abertos da juventude, que é até 18 anos, disputar depois os jogos regionais, mas trabalhar com a base de Jacareí. Nós temos grandes valores aqui. Há 3 anos, eu iniciei um trabalho na secretaria, no Paraíso, no Santa Marina e no Santa Maria. A gente estava trabalhando com aproximadamente 450 garotos. Em cada escolinha nossa, a gente tinha 150. Que poderiam ir para o Jacareí Atlético Clube. Se você tem uma pré-equipe, você tem uma comissão, uma espécie de olheiros, para pegar desses 450, que é impossível que de 450 você não consiga montar uma equipe de base aí de 16, 17 então, anos. Então, Hernani, diante com as suas palavras hoje, você, como vereador, até como público hoje, teria que ter uma ligação entre a Associação de Clubes e Jacareí Atlético Clube. O futebol tem que ser tratado, na minha opinião, de uma razão, forma única. Porque você não imagina só, né? A prefeitura hoje promove as categorias de base. Sim. Né? Esse garoto que se destacar, ele pode até jogar num profissional, que já não é a prefeitura. Mas você tem que deixar a vaidade de lado para liberar esse garoto aqui para ir para uma entidade. Depois, você tem um ciclo. Vai acabar. O profissional não vai ser eterno. O que vai acontecer? Esse atleta, ele vai querer disputar um campeonato aqui veterano da cidade, que aí volta para a associação. Você compreende que você precisa da prefeitura, da associação e do profissional também? É verdade. Então é assim que funciona. Só que a vaidade, eu acho, é a minha opinião, eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha de dizer que fiz uma luta, conversei com vários dirigentes, eu me lembro. Mas tive restrições, tive problemas para que isso pudesse avançar. Na verdade, eu acho que até o nosso telespectador entendeu. Se não houver uma sincronia... Aliás, uma coisa que me veio à cabeça agora, assim que Jacareí sediou 2 Copas São Paulo de Futebol Júnior, a federação chegou a convidar Jacareí para uma 3ª. E você, se me fala a memória, você era o secretário. Isso aconteceu? Não, na verdade não teve um convite. Não teve um 3º convite? Não teve. Teve uma conversa do pessoal do JAC com a federação, só que você diz para sediar? Sediar de novo. Não, para sediar não. Não, né? Para participar em outro município. Ah, é? Jacareí para participar em outro município. Houve esse convite? Teve uma conversa dos dirigentes do JAC com a Federação Paulista. E parece... Então, seria uma boa, hein? Seria uma boa. Então, mas só que daí mas não adianta nada, só que aí precisava do JAC ter uma estrutura para conseguir isso. Aí você pode falar para mim, mas a prefeitura não tinha condição? Não tinha condição. Como que a prefeitura ia passar? Podia ter um interesse, certo. Mas não tem condição de celebrar um convênio para dar o dinheiro para viagem, para pagar uma alimentação. E hoje, inclusive nas suas, como secretário de esporte, você, o Jusemar Souza, por 2 vezes, ele administrou as categorias de base. Uma das coisas que você preocupou, porque o Jusemar pertencia ao Jacareí. Ele ganhou pela LIF o ano passado, eu acho que ganhou esse ano de novo. Seria uma pessoa viável aí para administrar isso aí. Né? Não, eu gosto do Jusemar, acho que é um excelente profissional, né, da mesma forma que o Pereira conduziu, mas eles pegaram aí uma herança que é difícil de trabalhar, né? Então eles tiveram que, o que a gente costuma falar, tiveram que tirar a lei de pedra. É verdade. E esse projeto do Jusemar dentro da LIF, ele está dentro desse ciclo que eu falei, da composição de pré-equipes. Tá. Então, sai da base, tem uma montagem para os joguinhos abertos do interior. Então é o projeto que o Jusemar tem. Todo mundo fala, mas esse dinheiro não pode ser destinado para iniciação? Não pode, é só pegar a legislação. A lei fala que isso é para alto rendimento. E o alto rendimento, né? Isso. E o alto rendimento não está atrelado só ao profissional. Você pode ter o alto rendimento nas categorias de baixo. Aproveitar a presença do Hernani aqui, uma pergunta que já está desde o começo, estou pensando nela, é o seguinte. Está entalado em garganta? Exatamente, está enroscado ali. Desenrosca. O Hernani, a gente sabe que está uma reclamação, sei lá, uma briga sobre campo de futebol. Como é que vai ser agora nessa gestão aí? Vai aparecer algum campo, vai fazer algum campo? Porque a Liga reclama, os times reclamam. Como é que está essa situação? Tá.
eu costumo exemplificar essa questão aí na construção de uma casa. A construção de 50 anos atrás é diferente de uma construção Você atual. se refere Porque à você cidade? coloca benfeitorias. Essa metáfora que você está usando é a cidade ou não? Não, eu ou digo, é o grupo não, que eu administra? digo do campo mesmo. Por quê? Quando você hoje constrói o campo, você faz o campo, hoje, você tem que dotá-lo de infraestrutura básica. Exatamente. Só que a infraestrutura básica de hoje, nós já estamos falando de bebedouro, de vestiário, Isso. de alambrado. Antes, não. Colocava grama, 2 traves Estava e põe bom, a né? criançada para jogar. Então, a gente tem que colocar esses equipamentos para funcionar de uma forma Seria o campo, seria um estádio. coerente. Não, mas nem o estádio. Vamos pegar o Santa Maria. Então, ô Marcos. o Santa Maria foi na minha gestão que nós colocamos Sim. no vestiário uma emenda da vereadora Rose Gaspar. Tá. No Santa Marina, eu construí o vestiário lá no Santa Marina. E o Secap é que está pendente, né? O do Secap, nós entregamos o campo do Secap. Mas sem vestiário, né? Não. Foi entregue sem vestiário, porque havia uma perspectiva de que viesse uma emenda para construir esse vestiário. Ok. Né? Então era uma emenda de políticos aí da cidade e isso não chegou até agora. Eu agora, como parlamentar, vou correr atrás disso, porque eu acho que ali tem um talude. Mas fala que é deputado que propicia manda. Isso. você fazer uma arquibancada. Tem. E ali é muito bacana. Mas eu acho o seguinte, que a gente primeiro tem que dar condições para os campos que nós temos. E depois a gente pensar em construção de novos. Você vê que sempre a Liga está sempre discutindo com o Jacareí sobre mandar jogos lá. O Jacaré não dá para mandar jogo aqui, vai estragar o gramado. Essa briga aí que a gente sempre fica ouvindo. Essa briga eu posso falar para vocês, porque no início você vivenciou, né? o Jaque não liberava para a Liga e para a associação para disputar jogos lá. Na minha gestão foi liberado para disputar as semifinais e as finais. Tá? Só que daí teve quebrado o vestiário, teve problema com alambrado. Lógico que na época a diretoria da associação, da Liga, eles se prontificaram a arrumar, mas ficou esse problema. E aí é o que eu disse, é a minha limitação. Eu não tenho como intervir mais. Né? Eu consegui a liberação. Depois eles não conseguiram se comunicar, não tiveram uma harmonia. Aí realmente prejudica. Bom, eu estou recebendo um cartão amarelo aqui, mas é interessante, né, Marcos? Os entrevistados que nos vêm por aqui fluem, né? O Hernani deu o primeiro amarelo, faltando pouco para terminar o nosso programa, mas é interessante essa questão de campo. Então, pelo que entendi, Hernani, a prioridade é ajustar esses campos que estão aqui, depois pensar em outros. Eu acho que precisa de campo. Tá. Precisa de campo. Só que nós temos que entender que tudo isso sai do recurso público. Então, a prefeitura é igual na casa da gente. A gente não tem condição de fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então, eu acho que primeiro nós temos que dar condições para esses campos, né, com segurança. Isso será uma briga sua? Briga não, será uma indicação sua? É uma indicação, mas que na verdade eu também não vou fazer nada para inglês ver. Né? Eu sei das capacidades e dos limites do poder público, então eu não vou fazer nada para fazer média com o nosso amigo que gosta do esporte. Ok. Bom, sinal vermelho, sinal não, cartão, né? Cartão vermelho. Hernani, eu quero agradecê-lo, aliás, eu convidei os outros 2 vereadores para estarem aqui. O Hernani até quebrou a agenda dele, né? É bom frisar bem isso, os compromissos. Eu achei até, nossa, ele tem uma reunião hoje ainda, antes desse programa, está em cima. Hernani, eu quero agradecê-lo pela presença, né? Mais uma vez, cordialmente atendeu ao esporte aqui da TV Cidade. Um abraço a você, obrigado pela participação e vou convidá-lo mais vezes para vir aqui. Virei com o maior prazer. Eu quero agradecer aqui. Lembrar ao Mauri também, o Arnaldo Júnior, que é seu assessor, que é ele que correu atrás. Não, eu vou dar um jeito aqui, ó, o Mauri, que está aqui também. Mas eu não quebrei a agenda, não. Para mim é prioridade estar aqui com vocês na TV Cidade para a gente falar um pouquinho do esporte. Né? E eu quero mandar os parabéns para a nossa equipe principal de rugby ontem, que foi vice-campeã. Campeã paulista, é verdade. Brasileira. Né? Uma equipe muito jovem, com futuro promissor. Na semana passada, a nossa equipe M16 foi campeã brasileira. Que maravilha, hein? A equipe M18 foi vice-campeã. As meninas também participaram brilhantemente lá em Budas Artes. Então, parabéns para todo mundo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Gino, Rodrigo. E a você, Ligeirinho. Marcos, um abraço a você. Um abraço, Luiz. Um abraço a Hernani. Uma entrevista muito boa. Você explicou bastante de coisa aí que deu para o torcedor e também para o telespectador ficar por dentro de tudo. Um abraço.
Bom, não vou lembrar o nome de muita gente por aqui, mas eu quero agradecer de coração a sua audiência. O Cidade Esportes volta na próxima segunda. Um abraço e até lá.